Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar sobre as possíveis saídas de Bento e Pedro Henrique e a transferência de Abner rumo ao futebol francês. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses assuntos. Então vamos lá para os assuntos do vídeo de hoje, começando pelo goleiro Bento. Informações que circularam primeiro lá na imprensa italiana e que posteriormente foram confirmadas pela jornalista Nadia Mauá, do Grupo Globo. A Internazionale de Milão, gigante do futebol italiano, segue tendo interesse na contratação do goleiro do Atlético Paranaense. É importante que se diga que, segundo a mesma Nadia Mauá, o Atlético chegou a recusar uma oferta de 15 milhões de euros pelo Bento em um momento anterior. Isso significa dizer que provavelmente, ou muito provavelmente, quase com certeza, qualquer negociação envolvendo o Bento se tornará a maior venda de um goleiro partindo do futebol brasileiro na história. Esse posto até então é ocupado pelo Alisson, goleiro que foi vendido em 2016 pelo Internacional para Roma, sendo que o clube italiano naquela ocasião pagou 5 milhões de euros para adquirir 50% dos direitos econômicos do atual goleiro do Liverpool. E é claro que tecnicamente o Bento faz muita falta. Eu sempre digo aqui, um dos principais goleiros do futebol brasileiro e o principal goleiro jovem do Brasil hoje. E a grande questão é que nós temos também um Léo Link, que vem apresentando um ótimo nível sempre que acionado, seja por uma lesão, por uma suspensão ou por uma convocação do Bento. E temos ainda um Mikael, precisamos ter isso em perspectiva, que em 2 ou 3 anos precisará começar a ser aproveitado para que possa ter a oportunidade de construir uma carreira. O Bento prestou enormes serviços ao clube, é um jogador que a torcida adora. Eu acredito que por isso mesmo ele merece a oportunidade de construir uma carreira no mais alto nível do futebol mundial. E convenhamos que aos 24 anos, a janela de oportunidade para que o Bento dê esse salto rumo a um nível mais alto vai se encurtando, vai se fechando. A Europa não costuma contratar jogadores muito mais velhos do que isso. Então é o caso sim de, se chegar uma oferta suficiente na metade do ano, eu negociaria o Bento. Em um primeiro momento não contrataria uma reposição, abriria uma oportunidade para que o Léo Link mostrasse se é ou não capaz, e eu acredito que seja, de se tornar um goleiro titular do Atlético Paranaense. E caso o Léo eventualmente aí não corresponda, aí eu partiria para o mercado em busca de substituto na janela de meio de ano. Dando então continuidade ao nosso vídeo, segundo informações de Vinícius Furlan, do canal Tretes TV aqui no YouTube, e do jornalista Thiago Marquezine, dono do canal 3 Pontos, também aqui no YouTube, o zagueiro Pedro Henrique interessa ao Grêmio. Uma primeira oferta do Clube Gaúcho teria sido prontamente recusada pela diretoria do Furacão, mas uma segunda proposta teria chegado em valores mais próximos àqueles que o Atlético deseja receber, e nesse momento a diretoria se agrada dos valores. O Atlético deve buscar, segundo essas mesmas fontes, um novo zagueiro no mercado de transferências de abril. É importante que a gente observe que entre os dias 1º e 19 de abril, a CBF permite transferências domésticas de jogadores que tenham disputado campeonatos estaduais. Então o Atlético vai buscar um substituto sim dentro do cenário nacional para compor o seu elenco. Imagino uma contratação de um jogador de alto nível para ser titular, imagino que deva acontecer somente na reabertura da janela internacional, caso a diretoria entenda que isso precise ocorrer. Falando um pouquinho sobre o Pedro, gente. O Pedro Henrique é um jogador que ficou muito marcado pela torcida em razão daquela expulsão na final da Libertadores de 2022 e que é um bom zagueiro, tá? Quem diz que o Pedro Henrique é um zagueiro horroroso realmente está muito equivocado. O Pedro é um jogador que tem boa qualidade técnica e as ferramentas físicas necessárias para ser um bom defensor. A grande questão é que é um jogador que aparenta ter alguns problemas de concentração, por isso propenso a algumas falhas, e que por esse motivo acabou com o passar do tempo se queimando com a torcida. O ambiente entre torcedores e Pedro Henrique já não é o melhor há muito tempo. E eu acredito que por isso, considerando principalmente que o Pedro está no clube desde 2019, esse seja assim um bom momento para que ele busque novos ares, até porque o contrato do jogador com o Atlético se encerra em 31 de dezembro de 2024, e se o clube quiser capitalizar com o defensor, esse é o momento de uma saída realmente. E para finalizar, uma informação que não diz respeito diretamente ao Atlético, mas indiretamente interessa ao clube. Segundo informações do jornalista italiano Fabrício Romano, o Olympique de Lyon encaminhou a contratação do lateral esquerdo Abner junto ao Real Betis, e o clube francês pagará cerca de 8 milhões de euros pelos serviços do jogador, que se transferirá para a Ligue 1, né, a primeira divisão do campeonato francês, no início da próxima temporada do futebol europeu.
O Abner, que tem dividido a titularidade do Real Betis com um lateral chamado Juan Miranda, formado nas canteiras do Barcelona, e que tem sido uma peça relativamente interessante, sim, na equipe comandada pelo técnico chileno Manuel Pellegrini. E por que isso interessa ao Atlético? Porque quando o Atlético vendeu o Abner ao Real Betis, manteve para si um percentual dos direitos que, a depender da fonte que se consulta, varia de entre 20% a 30%, o que significa que o Atlético deve receber nessa negociação, confirmados esses valores, entre 1,6 milhão de euros e 2,4 milhão de euros, o que em reais significa entre 8 milhões e 700 mil reais e 13 milhões e 100 mil reais pela sua participação nos direitos econômicos do jogador. Abner, que é um lateral que eu particularmente gosto, sei que a maior parte da torcida não gosta muito, espero que ele faça sucesso por onde passar, foi relativamente bem no Betis, torço para que vá bem também no Lyon, mas quero saber também a opinião de vocês, gente. O que vocês acham disso tudo? É o momento de deixar o Bento sair realmente? O Atlético deve vender o Pedro Henrique? O que vocês acham dessa saída do Abner, do Real Betis para o Olympique de Lyon? É um dinheiro que chega em boa hora? O Atlético pode usar tudo isso que está acontecendo para fortalecer o seu elenco. O Atlético entende que precisa ainda de algumas peças para completar esse grupo de jogadores e estar preparado para as principais competições. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.